Este vídeo tem o objetivo de fazer uma introdução à história. Sabe aquela primeira aula do ano onde nós nos questionamos a respeito da origem, do significado, do porquê se estudar história, do para que serve estudar história? Muitos alunos fazem essa pergunta: aonde eu vou usar isso na minha vida? Para que serve história? E deixa o professor com crise existencial. A pessoa que passou anos estudando, pesquisando, se pergunta também o que eu estou fazendo aqui. A começar pela origem, se você colocar no Google aí de cara a origem da palavra história, você vai ver que história vem do grego historie, que significa investigar, ou um conjunto de conhecimento vindo da investigação. História é investigar o passado, então, você já conecta a investigação com o passado. Para me ajudar a elaborar uma resposta junto com vocês, eu irei usar como referencial teórico um historiador chamado Marc Bloch. Marc Bloch foi um historiador francês que abandonou o caminho da história tradicional, de sequência de fatos e datas, e ele vai se empenhar na construção de análises que consideram mais a relação do homem em sociedade e a relação do homem com o tempo. Buscando responder a uma interrogação de seu filho primogênito, do Etienne, ele vai elaborar esse livro chamado Apologia à História, ou Ofício do Historiador, que foi publicado após a morte dele, em 1949. Marc Bloch ele foi fuzilado pelos nazistas em 16 de junho de 1944, ele era judeu, então essa obra é uma obra inacabada, mas, como Jacques Le Goff, que escreveu o prefácio desse livro, percebeu, este livro inacabado é, na verdade, um ato completo de história. Papai, então me explica, para que serve a história? Assim, um garoto de quem gosto muito interrogava há poucos anos um pai historiador. Sobre o livro que se vai ler, gostaria de poder dizer que é minha resposta, pois não imagino para um escritor elogio mais belo do que saber falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. Então ele vai escrever essa obra tanto para intelectuais, para acadêmicos, quanto para alunos de escola pública como vocês que estão assistindo esse vídeo agora. E quando os alunos respondem que história estuda o passado, Bloch vai dizer assim: dize, algumas vezes, a história é a ciência do passado. É, no meu modo de ver, falar errado, pois, em primeiro lugar, a própria ideia de que o passado enquanto tal possa ser objeto de ciência é absurda. Então, para Bloch, a ideia de que o passado é objeto de investigação da história é errado, é absurdo. Mais para frente, na página 54 e 55, ele vai dizer assim: o objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor, os homens. São os homens que a história quer capturar. São os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. Na aula, eu gosto de fechar assim: a história como uma ciência que investiga, a gente está usando ali a origem do grego de investigação, as ações humanas no tempo, que busca compreender, que é outra perspectiva de Bloch também, de você buscar compreender, interpretar e não julgar as ações humanas no tempo. História é uma ciência, o que faz da história uma ciência? Mas cada ciência tem sua estética de linguagem que lhe é própria. Os fatos humanos são, por essência, fenômenos muito delicados, entre os quais muitos escapam à medida matemática. Então aqui a categoria da história enquanto uma ciência humana e não uma ciência exata. E toda delicadeza que nós, historiadores, e vocês, estudantes de história, precisamos ter ao analisar as ações humanas no tempo. E aqui quero usar outro autor, outro historiador, dessa vez contemporâneo, que é o Yuval Noah Harari, que escreveu o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, sobre por que estudar história. Diferente da física ou da economia, a história não é um meio de fazer previsões exatas. Estudamos história não para conhecer o futuro, e sim para ampliar nossos horizontes, entender que nossa situação presente não é natural, nem inevitável, e que, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que imaginamos. Por exemplo, estudar como os europeus dominaram a África nos permite entender que não existe nada de natural ou inevitável na hierarquia racial e que o mundo poderia muito bem ser organizado de outra forma. Essa perspectiva de história enquanto ciência que estuda as ações humanas no tempo é de uma forma plural, que compreende a diversidade humana no tempo. Logo, a história é uma ciência da diversidade. Por isso que não tem como ser uma ciência exata, ou seguir os critérios de uma ciência exata, porque a gente não pode aplicar métodos exatos para culturas, povos diferentes. O que faz da história uma ciência, então? Marc Bloch vai falar sobre os testemunhos históricos, que nas aulas de introdução nós chamamos de fontes históricas. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita.
tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. Só nesse trecho aqui a gente consegue compreender o conceito de fontes para Bloch, que é diferente do conceito de fonte na perspectiva da história tradicional. Valoriza datas e fatos, aquela sequência, né, linear, sabe? Invenção da escrita, queda do Império Romano, queda de Constantinopla, Revolução Francesa, como se a história seguisse uma linha reta. E ele tece, na verdade, uma crítica à história tradicional que só considerava os documentos oficiais, né, os documentos do Estado e da Igreja, por exemplo, defendendo que tudo que o homem diz. Então ele está valorizando o quê? Sociedades que tinham tradições orais, né, religiões baseadas na oralidade, costumes baseados na oralidade, que não tinham o costume da escrita, que não dominavam a escrita e que foram consideradas muitas vezes inferiores a povos, a sociedades que criaram a escrita, né? Por exemplo, tudo que o homem fabrica, então uma enxada, uma cerâmica, a arte rupestre, uma música, uma poesia, tudo que o homem toca, né, deve informar sobre ele. É claro que só vai informar quando interrogado pelo historiador. Né? Nós que fazemos esse trabalho de interrogar, de questionar essas fontes, esses testemunhos históricos. E para a gente encerrar divagando um pouco, a história serve para a gente não passar vergonha nas redes sociais, na vida. Sabe aquela história de que a gente não pode ver uma vergonha que a gente já quer passar? Então, a história serve para a gente parar de passar vergonha nas redes sociais, né, para que a gente possa construir a nossa argumentação, a nossa narrativa, em cima de evidências, né, não em cima de fake news, para que a gente possa de fato combater a proliferação de fake news, o compartilhamento de notícias falsas aqui nas redes sociais. Uma vez, introduzindo a ciência histórica, né, na sala de aula presencial, eu estava bem naquela parte lá da aula que a gente fala assim, história vem do grego, que significa historiar, investigar. Aí eu falei assim, investigar o quê? O aluno respondeu, a vida dos outros. Parando para pensar, esse aluno não está errado. Né? Porque assim, se história é uma ciência que estuda as ações humanas no tempo, nós estamos o tempo todo estudando o outro, a alteridade. Né? Logo, história serve para isso, para que nós possamos investigar e compreender esse outro que é diferente de mim. Compreender o contexto, compreender por que ele pensa como ele pensa. Então, a gente pode pensar nesse lance de trabalhar a identidade, quem eu sou na fila do pão e quem que é esse outro diferente de mim, por que ele pensa diferente de mim, sabe? Então, de certa forma, esse aluno não estava errado. E eu vou fechar esse vídeo com a resposta do @Chalinska, que diz que história é uma grande fofoca de tudo que rolou na humanidade, e logo não tem como não gostar de história. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem bem.